students! How is it going? I'm teacher Andrea and I'm here with you. You are welcome to the class. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês e eu vou começar com uma perguntinha aqui. Desculpa, primeiro vou começar com o objetivo da aula, depois a perguntinha. Qual é o objetivo, então, dessa aula? Fazer uso da língua inglesa para expor os pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. Agora sim a pergunta. Você sabe qual expressão usar para perguntar se alguém tem alguma habilidade? Você quer saber se alguém sabe fazer alguma coisa? Como se pergunta isso em inglês? É o que nós vamos estudar agora. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, nível 2, Unidade 3, lição 2, gramática, can, para expressar habilidades. E aí você clica em começar e nós vamos realizar as atividades juntos pela plataforma. Se você tiver acesso à internet, você já pode fazer o seu login e já vai responder as atividades direto na plataforma. Se você não tem acesso, não tem problema, também vai acompanhar a aula conosco, faça as anotações aí no seu caderno, ok? Let's go, students! Então, nós estamos aqui na unidade 3, estamos iniciando a lição número 2 e nós vamos fazer a primeira atividade, que é can para expressar habilidade. Vamos clicar em iniciar e aí nós temos um vídeo. Então, você já aprendeu sobre o verbo can? O que ele pode expressar? Preste atenção no vídeo. Frank can cook. Oscar can't cook. Bom, então nós vimos ali, né, o uso do can e do can't. Então, how to express ability in English? Como que nós podemos expressar habilidade em inglês? Então, use o can para expressar habilidades. Perceba que ele é seguido pela forma básica do verbo. Então, sempre que eu usar o verbo can, eu vou ter um outro verbo logo em seguida na forma básica. O que é a forma básica de um verbo? É aquele quando ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Então, olha o exemplo. I can swim. Eu sei nadar. Então, eu estou usando o verbo can junto com o verbo swim, que é o verbo nadar. She can skate. Ele sabe, ela sabe patinar. O can possui duas formas negativas, can't e cannot. Elas possuem o mesmo significado, mas quando nós estamos falando, normalmente nós usamos o can't, ok? Então veja o exemplo. He can't surf. Ele não sabe surfar. I cannot cook. Eu não sei cozinhar. Então nós podemos usar tanto can't como cannot. E can you swim? Você sabe nadar? What sports can you practice? Que tipo de esporte, né? Qual o esporte que você pratica? Então, tente responder em inglês usando o verbo can, certo? Eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos.
Então, agora, para formar perguntas, troque can com o sujeito do verbo principal. Em situações informais, em conversas, essa troca não é necessária. Então, veja, se eu estiver conversando em situações informais, ou seja, situações do dia a dia, não tem essa inversão do can para formar a pergunta. Então, vamos ver o exemplo. Can you ski? Você sabe esquiar? Can she play chess? Can she play chess? Lembrando então que se for numa situação informal, uma conversa informal, você não precisa fazer essa inversão que foi feito aqui. As respostas curtas para as perguntas com can pode ser assim, ó. Yes, I can. Yes, I can. Ou então, na negativa, No, she can't. no, she can't. Então, eu posso responder dessas duas formas, são respostas curtas para perguntas que foram feitas utilizando o verbo can. Vou dar um tempinho novamente para que vocês copiem essas informações no caderno. Então agora nós vamos para atividades, por isso que é importante você ter as anotações no seu caderno. Nós vamos relacionar as imagens com os áudios. They can run. They can run. Então são as meninas correndo, elas sabem correr ou elas têm essa habilidade, né, de correr. They can swim. They can swim. Eles sabem nadar. E por último, They can play tennis. eles sabem jogar tênis. Então, essa é a imagem. E agora veja o vídeo e responda as perguntas. Então, pay attention to the video. Laura likes playing tennis. Então, does Laura like playing tennis? Ele está dizendo, né? Lá, ó, vou repetir para vocês. Pay attention. Laura likes playing tennis. Laura like playing tennis. Então, does Laura like playing tennis? Yes, she does. I can't play tennis. I mean, I really can't play tennis. Ken can play tennis. Ele sabe jogar tênis? No, he can't, né? Ele não sabe jogar tênis. Ele não tem essa habilidade. But I can cook. But I can cook. What can do? O que o Ken sabe fazer? He can cook. Ele sabe cozinhar. I can play chess and I can play the guitar. I can play chess and I can play the guitar. Então, can he play the guitar?
No, he can't ou yes, he can? Sim, ele sabe, né? Tocar violão. Nessa atividade, nós vamos colocar as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. E aí, prestem atenção quando é pergunta, quando é uma frase negativa ou quando é uma frase afirmativa. Aqui nós temos uma pergunta, então nós vamos começar com a palavrinha interrogativa what. What can he do? What can he do? Vamos conferir a resposta. O que ele sabe fazer? E aqui uma pergunta novamente, nós vamos começar com o verbo can. O verbo play. E tênis no final. Então, nós temos a pergunta. Can play tennis? O Ken sabe jogar tênis? E agora nós temos uma frase negativa, temos can't aqui. Então, can't play tennis. Então, Ken não sabe jogar tênis. Aí usamos o verbo can e o verbo play the guitar. He can play the guitar. Ele não sabe jogar tênis, mas ele sabe tocar violão. E agora nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos praticar a pronúncia e a entonação. Então, tente repetir com a entonação e a pronúncia correta. Pratique conversar sobre esportes e atividades usando o can. Escute e grave o que escutar. What can you do? What can you do? O que você sabe fazer? I can ski. I can ski. Eu sei esquiar. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Então, você sabe tocar violão? No, I can't. No, I can't. Não, eu não sei. Can you swim? Can you swim? Você sabe nadar? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Sim, eu posso, né? Ou eu consigo. Então, aqui são frases para a gente falar, né? E responder sobre as nossas habilidades. Congratulations! Terminamos mais uma etapa. Então, agora nós vamos fazer ainda na lição número 2 a segunda tarefa, que é a da pronúncia, entonação. Então, nós temos aqui um texto explicando o que é entonação. Então, a língua, ela tem uma melodia, e isso é o que nós chamamos de entonação. Então, intonation, que é a entonação em inglês, é a altura da voz usada para transmitir significado ou emoção. Aumentar a entonação é quando a voz aumenta no final de uma frase. E diminuir a entonação é quando ela cai ou diminui. Isso é muito importante numa língua estrangeira. Você aprender também, além da pronúncia, você aprender a entonação. Mas aí, qual é a diferença de pronúncia e de entonação? As duas coisas são iguais? Não, a pronúncia é o som das palavras e a entonação é a melodia que se usa ao falar. Então, a pronúncia é uma coisa, a entonação é outra, que é quando a pronúncia é só o jeito que se fala. A entonação é essa melodia quando você vai falar numa frase. Então, alguns finais você tem que aumentar o seu tom de voz, em algumas frases você tem que diminuir o seu tom de voz. Isso é a entonação. Então, vamos ver alguns exemplos de frases afirmativas e a gente vai ver que nas afirmações há uma queda na entonação no final. Preste atenção nessas flechinhas que aparecem no final
e a maneira como a pessoa usa o tom de voz. He can skate and play ice hockey. Ó, he can skate and play ice hockey. Ice hockey, olha, caiu a entonação. Ele sabe patinar e jogar hóquei no gelo. A entonação ali então foi decrescente. Outro exemplo. She can't play the guitar. She can't play the guitar. Ó, veja que guitar, a entonação está caindo. Então, ela não sabe tocar violão. Normalmente, na yes, no questions, elas possuem um aumento de entonação no final. O que são yes, no questions? São aquelas perguntinhas onde a resposta pode ser sim ou não. Essas perguntas normalmente não têm uma palavrinha interrogativa no início dela. Vamos ver o exemplo? Can you swim? Olha, veja como a entonação sobe no final. Ó. Can you swim? Swim tem uma entonação um pouco mais forte do que o restante da frase. Você sabe nadar? Do you like playing soccer? Do you like playing soccer? Você gosta de jogar futebol? Perceberam como o soccer tem uma entonação um pouquinho mais crescente? Do you like playing soccer? Então, isso se chama entonação. Temos também mais uma informação aqui, que é o aumento da entonação quando a gente tem uma frase yes, no question. Se eu fizer o aumento da entonação no final, ele vai me dar a ideia de uma pergunta. Então, tem que prestar bastante atenção. Quando essa frase for afirmativa, eu não posso dar essa entonação maior no final, senão eu vou transformá-la numa entonação de pergunta. Veja o exemplo. He can do yoga. You like playing chess? Então, ele consegue praticar yoga? Você gosta de jogar xadrez? Vejam que aqui eu estou fazendo uma entonação um pouco maior no final, então essa frase que poderia ser uma frase afirmativa, com essa entonação, ela passa a ser uma pergunta. O aumento da entonação pode também demonstrar surpresa. Veja o exemplo. You can't swim? Você não sabe nadar? Olha, eu estou surpresa com essa informação. He doesn't like football? Ele não gosta de futebol? Veja aqui, quando eu dou uma entonação aqui nesse final, eu dou uma ideia de que eu estou surpresa com essa informação. E perguntas com palavras como what, where, when e how normalmente possuem diminuição da entonação no final, que são as palavrinhas interrogativas. E aí, quando eu faço o uso de perguntas com palavrinhas interrogativas, a entonação cai no final. Pay attention. What sports do you like? What sports do you like? Esse like está caindo a entonação. Quais esportes você gosta? Where's my guitar? Where is my guitar? Onde está o meu violão? Veja que aqui a entonação cai. A entonação é particularmente importante para expressar perguntas no inglês falado. Você acha que no português também? Quando nós vamos fazer uma pergunta, tem mudança de entonação no português? Ou nós usamos a mesma entonação de uma frase afirmativa? Também existe essa diferença aí em português, né? Quando nós vamos fazer uma pergunta, a entonação é diferente de quando nós estamos afirmando algo. Essa atividade você vai escutar a gravação, a entonação é crescente ou decrescente no final de cada frase. Então preste atenção na entonação para que a gente possa responder se é crescente ou decrescente. Can you play chess? Can you play chess? Eu estou crescendo a entonação no final. Estou fazendo uma pergunta de yes, no question, então ele está crescente no final. I don't like watching sports. I don't like watching sports. Aqui eu estou usando uma entonação decrescente no final. E essa? She can't ride a bike. He can't ride a bike. Também é uma entonação decrescente. Ele não sabe andar de bicicleta. She can't ride a bike? Veja, agora eu tenho a mesma frase da atividade anterior, portanto, com um tom de surpresa. He can't ride a bike. Aqui eu tenho, então, uma entonação crescente no final. We shouldn't go swimming.
You shouldn't go swimming. Aqui eu tenho uma entonação decrescente. Nós deveríamos ir nadar. What's the weather like? Olha, aqui eu tenho uma pergunta utilizando o pronome interrogativo what. Então, what is the weather like? What is the weather like? Aqui eu tenho uma entonação decrescente. E agora nós vamos para a atividade onde nós vamos praticar a entonação crescente e decrescente. Então, prestem atenção, escute com bastante atenção para que você possa repetir e gravar aí a entonação correta. What sports do you like? Ó, eu tenho aqui uma pergunta com what, então o finalzinho vai ficar decrescente. Ó. What sports do you like? What sports do you like? Can you play baseball? Olha, aqui eu já vou aumentar a entonação no final. Can you play baseball? You don't like playing football? Ó, aqui eu estou dando uma entonação de surpresa. You don't like playing football? She can't play chess. Aqui, a afirmativa vai ser decrescente a entonação no final. Ela não sabe jogar xadrez. She can't play chess. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Aqui a entonação é forte no final. Vamos repetir. Can you play the guitar? He can't cook? Também aqui é de admiração. Então, nós vamos colocar a entonação crescente no final. He can't cook. Muito bem, alunos. Terminamos mais uma etapa. Congratulations! E agora, alunos, nós vamos para a tarefa final da lição 2. Como perguntar para as pessoas que esporte que elas praticam. Vamos entender um pouco o contexto dessa atividade, pois nós vamos interagir com o vídeo. Você está falando com uma nova amiga, Karen, sobre o que fazer mais tarde. Descubra os esportes e a atividade que ela gosta. Ouça e grave as respostas corretas. Então, precisa prestar atenção no que ela fala para que a gente possa interagir. Suppose you are talking to your friend Karen. Você vai imaginar, vai supor que você está conversando com a sua amiga Karen. It's a nice day. What do you want to do? Então, nós temos aqui, ó, It's a nice day. What do you want to do? Está um dia lindo. O que você quer fazer? Como que nós podemos responder a Karen? Letter A, can you play baseball? No, I don't like soccer. Oh, that's great, have a nice day. Bom, então, nós vamos perguntar se ela sabe jogar beisebol. Letter A. Can you play baseball? I hate playing baseball. E aí, ela gosta de jogar beisebol? Não, né? Ela responde, I hate playing. Eu odeio jogar beisebol. E aí, o que nós vamos dizer para ela? Really? You don't like playing baseball? Oh, that's good. Let's go play baseball. Oh, no, I really can't play baseball. Então, nós vamos responder a letra A. Né? Vamos falar, sério? Você não gosta de jogar beisebol? Really? You don't like playing baseball? Nope. E ela responde, não. E agora? O que nós vamos dizer para ela? Can you swim? Good idea, let's play baseball. Ou, you can play baseball? Então, nós vamos perguntar se ela sabe nadar. Letter A. Can you swim?
I don't really like swimming. E aí, ela gosta ou não gosta de nadar? Desculpa, ela sabe ou não sabe nadar, né? Ela responde, I don't really like swimming. Eu não gosto muito de nadar. E aí, o que nós vamos responder? What, you can't swim? Ou so, what do you like doing? Ou então, great, so let's go skiing. Então, agora nós vamos perguntar, né, o que ela gosta de fazer, então. Letter B. So, what do you like doing? Vamos repetir. So, what do you like doing? Well, I really enjoy playing table tennis. E ela responde, well, I really enjoy playing table tennis. Eu gosto de jogar tênis de mesa. E aí, o que nós vamos responder? You can't play tênis de mesa? Desculpa. You can't play table tennis? Ou cool, I can play table tennis. Ou então, so, what do you want to do? Então, nós vamos responder, cool, I can play table tennis. Eu sei jogar tênis de mesa. Cool, I can play table tennis. Muito bem, alunos. Terminamos mais uma etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a fazer o uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. Muito bem, alunos, por hoje é só. Muito bom ter a companhia de vocês. See you next class. Bye, bye!